Como um morador de rua virou professor de filosofia, graças ao estoicismo. O nome dele é Rafael Souza. Durante anos, ele foi apenas mais um rosto invisível nas calçadas do centro de São Paulo. Um homem com o olhar perdido, a barba crescida, as roupas rasgadas e um silêncio que gritava mais alto do que qualquer palavra. Rafael não chegou nas ruas de uma hora para outra. Foi uma queda lenta, uma sucessão de perdas. Primeiro, o emprego. Depois, o apartamento. Em seguida, a família se afastou. Amigos sumiram. Quando ele deu por si, dormia embaixo de uma marquise, com um pedaço de papelão como colchão, e uma sacola plástica com as poucas coisas que lhe restavam. Os primeiros meses foram os piores. O frio da madrugada, a violência, o medo constante de não acordar no dia seguinte. E o pior de tudo, o abandono emocional, a sensação de que, para o mundo, ele já estava morto. Ele chegou a pensar em desistir. Teve noites em que considerou dar um fim em tudo, mas algo muito pequeno, o manteve respirando. Tudo começou com um livro. Um dia, enquanto procurava por comida em uma lixeira, Rafael encontrou uma caixa de papelão com alguns objetos antigos. Dentro dela, um exemplar velho, rasgado, de Meditações, de Marco Aurélio. O título chamou a atenção. Ele não sabia quem era Marco Aurélio, mas naquela situação, qualquer distração era bem-vinda. Naquela noite, sentado na calçada, com a luz fraca de um poste público, Rafael começou a ler, e foi como se aquelas palavras tivessem sido escritas, exatamente para ele. Frases como: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade." Foram entrando na cabeça dele, como uma vacina contra o desespero. A cada página, Rafael começou a perceber que, apesar de tudo que havia perdido, ainda tinha algo que ninguém poderia tirar: sua capacidade de escolher como reagir. Nos dias seguintes, Rafael começou a mudar pequenos hábitos. Acordava cedo, procurava um lugar limpo para se lavar, organizava seus poucos pertences com cuidado, praticava a ideia de amor fati, aceitar o destino, mas nunca se render. Começou a conversar mais com as outras pessoas em situação de rua, oferecendo conselhos simples, com base no que lia. E cada vez que alguém perguntava por que ele agia assim, ele respondia com uma frase que se tornou seu novo lema: "Se não posso mudar o mundo ao meu redor, vou mudar o meu mundo interno." Meses depois, um assistente social que passava regularmente pela região percebeu algo diferente em Rafael. Ao invés de pedir esmola, Rafael oferecia conversas. Falava sobre virtude, sobre paciência, sobre autocontrole. O assistente, intrigado, perguntou onde ele tinha aprendido tudo aquilo. Rafael contou sua história. E foi aí que veio a primeira oportunidade real. O assistente indicou Rafael para um abrigo que oferecia vagas em programas de reinserção social. Rafael topou. Fez um curso de alfabetização de adultos, depois um curso supletivo. E então, o mais difícil, o vestibular. Ele passou. Foi aprovado em filosofia em uma universidade pública. Durante os anos de faculdade, Rafael continuou vivendo de forma simples. Pegava caronas, economizava o dinheiro da bolsa estudantil e, nos momentos de crise, recorria aos mesmos textos que um dia salvaram sua vida nas ruas: Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. Ele virou o aluno estoico da turma. Enquanto os colegas reclamavam de provas, Rafael lembrava a todos: a vida pode tirar tudo de você, menos a sua atitude diante do sofrimento. Anos depois, Rafael se formou. Hoje, ele é professor de filosofia em uma escola da periferia de São Paulo. Ensina jovens que, muitas vezes, estão no mesmo caminho de desespero que ele percorreu. Mas, diferente de muitos teóricos,
Rafael fala com autoridade, porque quando um aluno diz: "Professor, minha vida está um caos, eu não vejo saída", ele não responde com teorias abstratas. Ele olha nos olhos e diz: "Eu entendo, eu já estive lá, mas existe uma saída, e ela começa dentro da sua mente." A história de Rafael é uma prova viva do poder do estoicismo. Mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a sociedade te vira as costas, mesmo quando você perde tudo, ainda existe uma escolha. A escolha de não desistir, de não ser vítima, de não deixar que o caos externo defina a sua essência. Se você está vivendo um momento difícil, se sente que tudo ao seu redor está desmoronando, lembre-se de Rafael e lembre-se das palavras de Marco Aurélio. A adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde.